Boa tarde, tudo bem? Hoje estamos na quarta lição da Escola Dominical. Hoje é dia 12/4, são 3 horas da tarde, né, de mais um domingo aqui na presença dos meus irmãos. E como eu disse, hoje vamos falar sobre a natureza do ser humano. Não, essa é a terceira lição. Hoje é a quarta lição, os atributos do ser humano. Tá? Nossa revistinha bíblica, né? Todos já têm em casa, imagino que todos tenham aí. E a lição é a quarta, os atributos do ser humano. Só fazendo um apanhado, falamos primeiro sobre Adão, o primeiro homem, foi o presbítero Marcelo, depois a criação de Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, e hoje estamos falando sobre os atributos do ser humano, ok? Veja, para que a gente venha primeiro a falar sobre os atributos do ser humano, nós temos que entender o que é atributo. Então eu trouxe rapidamente para nós aqui, salvei aqui no dicionário do Aurélio, se não me engano, aqui na internet, que diz o seguinte: significado de atributo ou definição de atributo. O que é próprio, característico de algo ou de alguém. Ok? Então atributo é o que é próprio, característico de algo ou de alguém. Pois bem, essa é a definição de atributo. Nós temos que ter essa definição para que venhamos a entender efetivamente, já que estamos falando de atributos do ser humano, temos que saber o que seria a definição de atributo. Então fica claro aí, vocês têm isso já em casa, em qualquer celular, vocês vão achar isso no Aurélio, que é o que é próprio, característico de algo ou alguém. Bom, mas antes de falar dos atributos do ser humano, eu acho que é mais do que necessário falarmos primeiro dos atributos de Deus. Até porque alguns atributos são comunicáveis, né? E outros incomunicáveis, ou seja, temos atributos do ser humano, todos os atributos do ser humano são dados por Deus, mas nem todos os atributos, né, são de Deus em que são transferidos para o ser humano. Ou seja, temos atributos divinos e temos atributos humanos, ok? Vamos primeiro aos atributos divinos, né, os atributos que só Deus possui. Todos já ouvimos falar isso várias vezes, mas eu vou repetir aqui porque afinal de contas isso é uma escola bíblica. Os atributos de Deus que são incomunicáveis são a eternidade, né? Óbvio, Deus é eterno, nós somos, depois da queda, nós nos tornamos mortais, Deus é imortal, não se comunica esse atributo, Deus até tentou nos dar esse atributo, nós éramos imortais, mas depois da queda de Adão e Eva, nós nos tornamos mortais. Então esse é o primeiro atributo de Deus, está lá em Salmos 45:6. Temos também a onipresença, né? Temos a onipresença, que é o poder, o atributo de poder estar em vários locais, né? Por exemplo, quando estamos num domingo em que a presença de Deus se faz em vários cultos ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, Deus se faz presente em todos esses locais. Portanto, isso é a onipresença de Deus, que não é comunicável também ao ser humano. O ser humano não tem a capacidade, o ser humano portanto, o ser humano é material e espiritual, como já vimos na outra aula. Mas por ser material, né, nós não podemos estar em todos os lugares como Deus, como um atributo de Deus, que é a onipresença. E mesmo que também se for, mesmo na condição espiritual, também não temos esse atributo. Esse atributo está falado lá em Salmos 139:7. Temos também o atributo da onisciência. A onisciência, todos vocês sabem que é aquilo que Deus tem o conhecimento de tudo. Ele tem a ciência, o conhecimento de tudo, tudo aquilo que pensamos, aquilo que falamos em todos os lugares, né? Ele tem a onisciência, ele tem o conhecimento de tudo aquilo que é pensado, falado, dito à frente e efetivamente tudo aquilo que conhecemos. E está em João, 1 João 3:20.
e a onipotência, né? A onipotência que é do Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso, que ele criou céus, terra, criou as criaturas, então ele tem a onipotência. Ok? Então esses são os atributos que são os atributos somente de Deus. São os atributos divinos que não foram passados ao ser humano. Pergunta que vem também de muitas pessoas, alguns doutrinadores, de teólogos, falam que Satanás também teria esses mesmos atributos, né, os atributos de Deus, a eternidade, a onipresença, a onisciência, a onipotência. Isso não é verdade, por um simples raciocínio, né? Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de tudo e de todos, do universo, dos céus, da terra, do mar, enfim. Ele é o Criador de tudo e de toda criatura. Satanás era um anjo de luz, era um anjo muito bonito, segundo dizem também, mas ele era uma criatura, assim como somos nós também. Os humanos, os seres humanos são também uma criatura. E, portanto, tanto os anjos, e aí que estamos falando de Satanás também, quanto os seres humanos não têm os mesmos atributos de Deus, né, o Todo-Poderoso, o nosso Pai. Né? Então é tolice querer falar que Satanás, assim como nós também, claro que temos aí uma escala, nós, seres humanos, somos diferentes dos anjos, né? Os anjos são só espirituais, nós somos materiais e espirituais, como já falamos na outra aula. Então vejam, temos o Criador e as criaturas, os anjos, e nós também somos criaturas, com distinção entre anjos e seres humanos, mas ainda assim somos criaturas. E, portanto, Satanás não tem a mínima possibilidade de ter os atributos de Deus, que são só de Deus e de mais ninguém. Ok? Dito isso, vamos agora então entrar especificamente nos atributos do ser humano, os atributos do homem. Né? É interessante que já falamos lá na terceira aula, que falamos sobre matéria, corpo, alma e espírito. Nós vimos a passagem, vou até voltar à aula passada, nós vimos a passagem de Gênesis, Gênesis 1, 26, que diz o seguinte, vou valer do meu óculos, que eu não esqueci de novo. Diz lá em Gênesis 1, 26, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu já disse na aula passada também, que quando o primeiro detalhe interessante é que Deus disse façamos, aqui repito mais uma vez, façamos é a trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança. Mas sabemos, já foi falado isso, que quando se diz ali em Gênesis 1, 26, em que façamos a nossa semelhança, não é a semelhança física, a semelhança de braços, perna, tronco, enfim, membros, não é essa semelhança. A semelhança é que o Espírito Santo, a Trindade fala naquele momento, é essa semelhança que vamos falar agora, dos atributos do ser humano. Então lá em Gênesis 1, 26, repetindo, quando Deus, né, a Trindade, melhor dizendo, cria o ser humano e a sua semelhança, ele está se referindo não à semelhança corpórea, até porque Deus não tem um corpo, não tem matéria. Ele está se referindo aqui tão somente a essa semelhança de atributos. Atributos esses específicos ao homem. Ok? Então, continuando. Então vamos agora entrar nos atributos somente do homem. Melhor dizendo, não somente do homem, atributos que são do homem e de Deus, né? Veja, os atributos que vamos falar aqui do homem agora, eles são atributos dados ao homem, mas que também são atributos de Deus. Temos a mão dupla aí, tá? Quando falarmos aqui desses atributos do homem, são os atributos que têm mão dupla, são de Deus e do homem. Até porque foi Deus que nos deu esses atributos, como eu falei agora, em Gênesis 1, 26. Ok? Temos os atributos da santidade.
né? Vimos os atributos da santidade. Sabemos todos nós, já vimos na escola bíblica que fizemos ano passado, nós estudamos, né? Aquele que tiver essa possibilidade de estudar, nós entendemos, nós vimos lá que temos um caminho de santidade. Nós temos que nos santificar para estarmos na presença de Deus. Então Deus nos deu a santidade, né? Nós temos que buscar a total, a busca da santidade, para que possamos ser santos e possamos estar na presença de Deus. Mas temos a santidade, a busca da santidade está em todos nós, ok? Temos também o atributo da justiça. Deus é justo, nós também temos essa, dentro de nós, dentro de cada um de nós, da nossa parte espiritual, a busca por justiça. Todos nós queremos justiça. Infelizmente, é claro, temos os ímpios que têm a sua justiça própria, que são a justiça que eles usam nesse mundo caído, né? Essa não é a justiça de Deus. A justiça que estamos falando aqui é a justiça colocada no nosso espírito, que é na nossa conexão espiritual com Deus. Nós temos essa justiça dentro de nós que nós buscamos efetivamente, embora difícil nesse mundo caído, né? Nós lutamos dia a dia por justiça sobre todos os aspectos, né? Social, principalmente o social. Então esse foi um atributo muito forte dado por Deus ao atributo do homem, ok? Temos os atributos também da fidelidade. O atributo da fidelidade também, Deus é fiel e Deus nos deu esse atributo da fidelidade, né? Nós temos que buscar isso sempre, a fidelidade, não só no nosso casamento, né? Que é a fidelidade com a nossa esposa, com o nosso marido, né? Com a esposa, com o marido com a esposa, mas também a fidelidade no nosso próximo, né? Temos que buscar sempre ser fiel, correto, né? E buscar essa fidelidade sempre que foi nos dada por Deus. Também é um atributo dado por Deus, a fidelidade. Temos o amor, aquele amor que sentimos por Deus e aquele amor que sentimos pelo próximo. É um atributo muito importante também. Lembrando que também é um atributo, como eu disse, comunicável, é um atributo de Deus e é um atributo do homem. Ele colocou esse atributo a semelhança em nós. Todos nós temos esse amor, não só pelo próximo, como pelo amor a Deus também, ou até amor também a animais, né? Temos pessoas, eu que sou um deles, temos muito amor. Claro que não é aquele amor que nós sentimos por Deus, temos que ver essa escala também, né? Temos que ter cuidado também com essa escala. Às vezes o ser humano ama demais uma coisa e deixa de amar a Deus, né? Aquele amor ágape que estamos falando aqui agora. Esse amor ágape é um atributo de Deus, e é um atributo que temos que ter uma distinção para aquele amor, aquela adoração que nós temos para com Deus, ok? Temos um outro atributo que é o da espiritualidade. Só o ser humano, aqui eu estou fazendo distinção com os animais, né? Só o ser humano tem esse atributo, né? Outra aula também fiz a distinção de corpo, alma e espírito e falamos que o animal tem corpo, matéria e tem alma, discernimento, uma certa inteligência, né? Mas não tem espírito, não tem espiritualidade. Ele não pode se comunicar com Deus, assim como nós fazemos quando ajoelhamos e vamos orar. Ok? Então a espiritualidade também é um atributo dado por Deus, né, para o ser humano, para que ele mantenha esse contato com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. Uma pergunta também que vem muito à tona é que se todo ser humano tem espírito. Sim, todo ser humano tem espírito. Ah, mas o ímpio tem espírito? Tem espírito. Ele está morto, né? Efetivamente é um espírito morto, pois ele não mantém essa conectividade com o Espírito Santo, ele não mantém a conectividade com o Espírito de Deus, né? Com Deus. Então, eles têm o Espírito, mas é um espírito morto.
e vai ser vivificado, né? Vai voltar à vida, ou melhor dizendo, está morto, volta à vida no sentido de que voltaremos a ter todo aquele que busca o Senhor, todo aquele que nasce de novo, ele busca se amparar nas palavras de Deus, enfim, ele é renascido, né? Ele volta então a ter esse espírito totalmente vivificado, ok? Racionalidade também é outro atributo que Deus nos dá. Deus é razão também, Deus nos dá razão, já que ele é um Deus racional também. Sendo um Deus racional, ele nos dá a racionalidade. Sabemos que Deus é razão, né, tem racionalidade, e isso tudo tem a ver também com aquela aula número 2, se não me engano, que eu falei para os senhores e para as senhoras sobre o Big Bang, sobre o evolucionismo, sobre o criacionismo, né? Eu falei para vocês naquela aula que muitos, né, os ímpios acreditam, né, os cientistas ímpios, que tem cientistas cristãos, né, mas os cientistas ímpios e os ímpios acreditam no Big Bang, acreditam na teoria da evolução, né, e eles acreditam que o mundo foi feito ocasionalmente, coisas aleatórias foram dando certo. Eu dei o exemplo para vocês daquela pessoa que joga um tabuleiro, desculpe, um quebra-cabeças para o alto e espera que duas ou três só caiam juntas. E eu dava um exemplo de que você pode dar a essa pessoa mais de 100 milhões de possibilidades de que 2 ou 3 peças caiam juntas numa ordem racional, lógica, não é? Então, quando eu digo que o Deus tem uma racionalidade, assim como nós também, como ele nos deu essa racionalidade, Deus criou os céus, a terra, o universo, e se você for ver toda a criação de Deus, você vai ver que tudo é de uma maneira racional. As cores dos pássaros, o mar, uma sequência de DNA, todas as leis da física que hoje todos nós conhecemos, a lei de Newton, lei da física que já todos nós estudamos, né, lá na escola, leis da física, leis da química, não é? Então tudo aquilo ali não desfaz o que Deus fez. Deus criou essas equações. O ser humano, como um ser racional, conseguiu encontrar essa racionalidade na criação de Deus. Então a ciência em momento nenhum vem contra um atributo de que Deus nos deu, né? Então o fato de o ser humano ter equacionado uma lei da física ou uma lei química, né? Não uma fórmula química, para ficar mais técnico, né? Isso não desfaz o que Deus nos deu, pelo contrário, isso só vem a confirmar que Deus tem racionalidade e que Deus nos deu essa racionalidade para entender. É claro que nós não vamos ter a racionalidade e a inteligência e a sabedoria que Deus tem, né? Deus tem aquela sabedoria que é inalcançável pelo ser humano, mas Deus deu uma partícula para que nós alcançássemos até um certo limite, né? Até um certo limite, e o ser humano vem fazendo isso, né? Vem mostrando que tem racionalidade, descobrindo diversas coisas. Fomos sendo desenvolvidos ao longo dos anos, dos milênios, as invenções, as criações que chegaram até essa civilização moderna. Então Deus é um Deus racional, pois criou os céus e a terra com uma racionalidade impressionante, e que nós hoje, né, através da ciência, conseguimos entender essa racionalidade, diferente daquela racionalidade tola, né, de querer insistir no fato de que os animais, nós evoluímos do macaco, né, e nós já falamos sobre isso. E também o Big Bang, que gerou o universo, foi tudo uma grande coincidência, né, tudo uma grande sorte, né, que gerou o ser humano e gerou a natureza, gerou os pássaros, os peixes. Tudo isso foi uma grande coincidência. É claro que sabemos que não é verdade por tudo aquilo que viemos estudando. Ok? Então, temos uma passagem aqui que pode nos falar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha para também não ficar falando uma aula extremamente para a palavra. Vamos buscar lá em Romanos,
Romanos 1, 19 a 20. Vamos lá em Romanos 1, 19 e 20. Aqui. Romanos 1, eu já estou no 20. Vamos ao 20, que é o que mais nos interessa. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ok? Então podemos ver essa racionalidade do que estamos falando aqui sobre, lá em Romanos 1, 20. Deus também nos deu o atributo, né, da sociabilidade. Deus nos deu também o atributo da sociabilidade. Ou seja, Deus, quando criou o homem, verificou que o homem não estaria bem só. Portanto, ele criou também Eva. Né? Criou a Eva e criou primeiro Adão, como estamos sabendo, e da costela de Adão, Deus verificou que não era bom que o homem estivesse só. Lá em Gênesis nós vemos isso. E logo depois ele então fez Adão adormecer, tirou-lhe a costela e criou da costela a Eva, a primeira mulher. Então, dali vem a sociabilidade. Deus criou isso no ser humano, né? Essa natureza de sociabilizar. E creio eu, aí sou eu dizendo, eu não busquei aqui, mas pelos meus estudos, tanto da área que eu venho estudando agora, de teologia e de antropologia bíblica, também pelos estudos do direito. Né? Nós vemos em direito que a natureza do ser humano, né, quando veio lá das tribos, né, do auge da sua civilização, Deus, quando colocou essa sociabilidade no ser humano, foi até para que nós tivéssemos uma possibilidade de sobrevivência. Né? Então veja, o homem como um indivíduo somente, na natureza, lá há séculos, até mesmo hoje em dia, se você colocar qualquer homem no meio da Amazônia para sobreviver, a não ser aquelas pessoas que têm já um treinamento para isso, não consegue sobreviver. E assim mesmo tem seus limites. Né? Então o homem sozinho, um indivíduo sozinho na natureza, há milênios atrás, né, ele verificava que ele não conseguia domar os grandes animais, né? Ele não conseguia progredir. Ele, como ermitão, uma pessoa isolada, ele não conseguiria criar uma sociedade. Então o ser humano começou a verificar que eles tinham que viver em sociedade, eles tinham que viver juntos, no início com tribos, para que com isso eles pudessem enfrentar animais maiores, conseguir insumos maiores, né? Carne em maior abundância para sobreviver, da proteína, né? Eles conseguiram criar peles para que ele pudesse resistir ao frio. Enfim, dali desse início, começaram a vir as grandes aglomerações urbanas, né, de grandes cidades, e com isso o desenvolvimento do homem, né, socialmente falando, é claro. Então Deus nos coloca essa sociabilidade para que nós venhamos a poder crescer como sociedade, crescer como ser humano, porque a sociedade crescendo, o ser humano cresce também, né? E também por outro fator, a sociabilidade também nos é dada por Deus, esse atributo, para que possamos ter essa união. A própria igreja primitiva em Atos, né? Quando a gente vê lá o nascimento da igreja primitiva, que todos nós conhecemos hoje, você verifique que ali também há uma sociabilidade enorme, né? Pessoas vendendo suas coisas, dividindo suas coisas. Eu até chego a falar que a experiência socialista, né, o comunista, que é o fim da social, essa experiência do socialismo teve só um êxito na história da humanidade, que foi na igreja primitiva. Só na igreja primitiva o ser humano efetivamente conseguiu alcançar isso que muitos, Marx, né, outros grandes cientistas sociológicos tentaram desenvolver e não conseguiram, mas
Por que que em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, durante um breve período, vou desligar aqui porque já está me atrapalhando, durante um breve período, deixa ligado, durante um breve período, a igreja primitiva conseguiu efetivamente vender suas coisas, dividir suas coisas, aquele que tinha mais dividir com aquele que tinha menos, porque ali nós estávamos sobre a égide, pairando sobre a igreja primitiva, o Espírito Santo, de uma maneira bem forte, como aconteceu em Pentecostes. Ali todos estavam irmanados, imbuídos, né, efetivamente, com aquela ligação do Espírito Santo, os apóstolos, né, levando a palavra, né, de Deus para todos, né, o Evangelho, as boas novas. Então, naquele breve período em que a igreja primitiva conseguiu efetivamente o tão sonhado socialismo, né, foi tão somente naquele momento, naquele breve período da história, que aquilo foi possível, né? Porque logo depois, como a igreja foi crescendo, tomando grande, ficando maior, né? Tomando outras proporções maiores, até chegar a igreja, né? Chegar a dividir com Constantino, né? Até aquela divisão ali em que os cristãos pararam de ser caçados, né? Os cristãos pararam de ser uma praga, vamos dizer assim. O Império Romano parou de perseguir os cristãos, e ele com Constantino os cristãos passaram a fazer parte do Estado romano, como sendo elevados à condição de religião do Estado romano. A igreja de tal forma já estava muito, muito grande, e ali então houve o rompimento total, e ali, com certeza, alguns historiadores dizem que foi o início do declínio da igreja, como ela deveria ter sido concebida. Mas isso é uma outra história, é uma história que nós temos que falar, talvez, lá para frente, em outras oportunidades. Ok? Então, a sociabilidade foi dada ao ser humano para isso, e até mesmo para que estejamos juntos. Olha só a falta que está fazendo por estarmos em quarentena, a falta de eu estar podendo falar essas palavras pessoalmente, ouvindo perguntas, reperguntas, né? A falta que faz a sociabilidade, a falta que faz para a igreja o contato físico, né? Nos abraçarmos, nos darmos a mão, orarmos, louvarmos junto, né? Deus já fala que onde um ou mais estiverem presentes, eu estarei ali, né? Onde 2 cristãos, 3, 4, 5 estiverem orando, né? Chamando, clamando pelo Senhor, ele ali se fará presente. Então olha a falta que faz dessa sociabilidade que estamos nesse momento. Quantas pessoas, vejo em jornais, quantas pessoas querem estar com seus familiares, né? Querem estar com a sua esposa, mas por algum motivo essa quarentena os impede de fazer isso. Então é uma coisa, esse atributo da sociabilidade é muito forte dentro de nós. Nós queremos estar presente. Eu mesmo costumo brincar que eu sou uma pessoa muito caseira. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar na minha casa, com a minha família. Isso é verdade, mas é óbvio que há limites, né? Até para uma pessoa como eu que gosta de casa, eu estava falando com o presbítero Marcelo, que já estou me sentindo um pouco deprimido, de não estar podendo ter uma comunicabilidade com os meus irmãos, estar próximo, né? Quando a gente fazia as nossas reuniões na igreja, seja os irmãos de Bangu ou os irmãos da Vila da Penha, isso faz muita falta, é um atributo que Deus nos coloca, e nós sentimos muita falta desse contato, né? Para que possamos adorar, louvar ao Senhor, ok? Temos também agora o atributo, para falarmos do atributo do livre-arbítrio. Muitas pessoas, muitos teólogos gostam de falar horas e horas e horas, é óbvio que a gente não vai ter esse tempo aqui. Mas Deus também nos dá o livre-arbítrio. Vamos em Deuteronômio 30, darmos uma olhada sobre o que seria
esse livre-arbítrio, para que possamos entender que Deus nos dá, sim, uma escolha, uma livre escolha, né, sobre A ou B. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio 30, 15. Vamos olhar. Veja lá. Diz assim, vejam, o caput é a vida ou a morte. Diz então o versículo 15, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Verifiquem, Deus já está nos dizendo que tem essa escolha, tá? Eu coloco diante de vocês a vida e o bem, ou a morte e o mal. Se seguirem o mandamento, que lhes ordeno, que o amem ao Senhor, seu Deus, amem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. 17. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, 18, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. 19, hoje tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que ele propus, portanto, né, lhe dei esse livre-arbítrio, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois a vida para que vivam vocês e seus descendentes. Verifiquem, Deus deixou bem claro as escolhas que ele nos dá, né? Ele deixou bem claro em Deuteronômio, tem outras passagens também que vocês podem procurar na Bíblia, em que há esse livre-arbítrio. Deus está nos dizendo que entre escolher o bem e o mal, seguir o caminho do ímpio ou o caminho do crente, né? O caminho daquele que segue os passos de Jesus. Esse livre-arbítrio é colocado dentro de nós. Deus nos coloca o livre-arbítrio dentro de nós. É claro que eu poderia levar uma aula inteira falando sobre outros desdobramentos do livre-arbítrio, mas nesse momento aqui estamos falando tão somente de atributos do ser humano. E em atributos do ser humano, portanto, não podemos nos afastar muito daquilo que estamos falando. Não podemos estender demais sobre o livre-arbítrio, mas com certeza livre-arbítrio é tema para uma aula de 2 horas até, ou mais, né? Mas não podemos nos estender mais do que aquilo que estamos falando no momento. Vamos então agora entrar na revistinha. E sempre que eu falo revistinha, vocês sabem, né? Não é diminutivo de pejorativo, é apenas porque é uma revista pequena. Ok? Vamos à nossa revistinha então. O textuário diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. Nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, que já falamos na outra aula, deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Ok? Temos a leitura bíblica em classe. Vamos lá. Já lê Gênesis 26, já lemos também na outra aula, vamos ler de novo. E disse Deus, eu estou lendo certo? Estou lendo errado. Agora é que eu vi. Desculpe. Não era, eu estava na lição número 3, quando eu abri para ler de novo. Vamos de novo. Nunca é demais ler a lição anterior, não é mesmo? Vamos lá. Texto áureo, assim, agora sim da lição 4. Texto áureo. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem a ti, Verdade prática. Criado à imagem de Deus, o homem é
é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. Agora sim, vamos à leitura bíblica em classe. Rogo-vos, pois, Romanos, tá? Estamos em Romanos 12, 1 a 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como é um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo os diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja em ministrar, se em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, que use dom de exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, como amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que lindo, né? Objetivo geral. Objetivo geral é mostrar a complexidade do ser humano, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Já falamos desses atributos de Deus. Desculpe, atributos de Deus e do homem. Objetivos específicos da nossa lição: explicar a espiritualidade humana, radiografar a racionalidade humana, expor a sociabilidade humana, aclarar a liberdade humana, pontuar o trabalho e criatividade humana. Como sempre, essa didática que eu estou aplicando nessas nossas atividades aqui na Escola Bíblica, reparem que eu estou usando uma didática de primeiro falar sobre alguma coisa da lição, né, para depois entrarmos na lição propriamente dita e vamos nos deparar com algumas coisas que já dissemos, mas é assim mesmo que funciona a didática, ok? Não fiquemos aborrecidos com isso. Vamos lá. Comentário, introdução. Diz lá: na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Não falei de criatividade, vamos falar aqui então. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a exercer a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos de Deus, de maneira alguma. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo. No aperfeiçoamento desses, leiamos a Bíblia, oremos, vigiemos noite e dia, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Em suma, portemo-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Inciso 1. A espiritualidade humana. Neste tópico, aprendemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado. 1. A origem divina de nosso espírito.
Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. A partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. 2. O anseio natural do Espírito Santo. Sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste, conforme Paulo muito bem acentuou aos atenienses. Está em Atos 17, 21, 22. Já o salmista confessou que a sua alma suspira por Deus. Está em Salmos 42, 1. Infelizmente, não são poucos os que, devido à sua vida ímpia e blasfema, sufocam o anseio dado pelo Criador. Né? Sufocam o anseio pelo Criador. Então isso foi aquilo que falamos sobre o Espírito estar nos ímpios e também estar nos crentes. Né? Foi aquilo que falamos lá atrás, que estaria nos ímpios ele está um espírito morto, mas pode ser vivificado, como vemos aqui agora. 3. A revivificação do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Efésios 2, 1, que eu não li para os senhores. Podemos ler. Efésios 2, 21. Acho que é muito interessante. Efésios, esse eu não marquei. Efésios, vamos ler Efésios 2. Efésios 2. Essa eu não marquei, meus. Efésios 2, 1. Do pecado para a salvação pela graça. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico e misericordioso, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Jesus Cristo. Muito lindo, né? Isso aqui tinha que ser lido, não podia passar sem ler. E prosseguindo aqui na revistinha, só Ele é a ressurreição e a vida. Entramos agora então à racionalidade humana. Tenhamos em mente esta proposição. Deus é um ser racional. Logo, há perfeita forma entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. Deus é um ser racional. Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá, que caíra na apostasia, a argumentar acerca do verdadeiro caminho. Portanto, ele requer de seus servos uma postura racional, porquanto dotou-nos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas somos racional e inteligente. Está em Salmos também, 32, 9. 2. A harmonia entre racionalidade e espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional. Ele não é de confusão. Para que agrademos o Espírito Santo, nós devolvendo a inteligência espiritual. Para que agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual. 3. O culto racional agrada a Deus. Portanto, que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada.
De outra forma, não terá valor algum. Aliás, o culto cristão é o mais racional de todos, apesar de parecer para os incrédulos escândalo e loucura. Estamos agora falando sobre a sociabilidade humana. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza, já vimos anteriormente. Por isso Deus instituiu a família e só depois o Estado. A solidão é nociva ao ser humano. No período da criação, a única coisa que Deus afirmou não ser boa foi a solidão. Por esse motivo, Deus fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente. A família é a origem da sociedade humana. A família é mais importante que a sociedade e mais imprescindível que o Estado, pois ambos dependem do lar doméstico. Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, escreveu, pois, Salmos 127 e 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. 3. A Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como uma sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Essa união impensável em termos sociológicos é denominada o ministério de Deus pelo apóstolo Paulo. Já falamos rapidamente, sucintamente sobre isso. Vamos então a 4, a liberdade humana. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos a liberdade de agir, por outro não podemos esquecermos da soberania divina. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de ter livremente uma decisão. Tal atributo é observado em diversas passagens da Escritura. Está em Gênesis 13 e Hebreus 4 e 7. O ato de decidir é o número 2, inciso 2. O ato de decidir. Segundo a Bíblia, o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre aceitar Jesus ou recusá-la, é um direito que o Todo-Poderoso nos concedeu. A soberania divina. Já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Portanto, o livre-arbítrio humano é a soberania divina, Portanto, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicos entre si. 5. A criatividade humana e o trabalho. O trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Neste tópico, veremos que, através do trabalho, o ser humano transforma e preserva a terra. A dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la, transformá-la, a fim de torná-la habitável. Por conseguinte, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. A queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes. 2. A criatividade humana. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variedades técnicas. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração, já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalúrgica e a arte musical. A partir da Torre de Babel, o homem já dava a mostra de ter condições de dominar todo o planeta em virtude de sua criatividade. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu.
estamos então chegando na conclusão. Diz lá na conclusão: em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente. Mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Por isso o Senhor Jesus é o nosso Salvador pessoal. Sem ela, a vida humana perde todo o sentido e o encanto. É a mais plena verdade. É a mais plena verdade. A vida sem Jesus perde todo o sentido e todo o encanto. E todo, né, o que a gente às vezes até comenta, eu comento muito com o presbítero Marcelo, querendo imaginar como um ímpio, né, consegue ter encanto e dar sentido à vida sem a presença de Deus, né? Sem crer na presença de Deus, no Espírito Santo, né? Eu não consigo, sinceramente, nem por algum segundo eu consigo dar lógica e sentido à vida pensando que a vida só é matéria e aquilo não há sentido nenhum. Isso já deixou loucos muitos filósofos, né? Muitos filósofos que param para pensar o que somos, para onde somos, de onde viemos, né? Nós sabemos de tudo isso, né? E muitos filósofos ateus aí caminham tentando encontrar uma razão da vida, uma razão de tudo, o porquê, na filosofia é um porquê das coisas. E nós, graças ao Senhor, nós temos o conhecimento, né? Nós temos a Bíblia que nos diz de onde somos e para onde viemos, né? E por isso nós temos a paz de saber que naquele dia, no Apocalipse, quando formos nos encontrar com o Senhor, o nosso sentido todo, a nossa caminhada toda, né, é no sentido de nos voltarmos a estar na presença do nosso Senhor, né, de Deus. E os ímpios não têm efetivamente esse sentido nenhum para a vida, né? Nós somos peregrinos, né? Nós entendemos que somos peregrinos, apenas estamos de passagem nesse mundo para que possamos ter de volta o contato pleno com o nosso Senhor. Ok? Bom, acho que aqui nós encerramos, eu não sei, eu não marquei o tempo de quanto eu acho que foi mais rápido essa aula, né? Estou tentando encurtar as aulas para ficar mais dinâmica, né? Espero que tenha conseguido, espero mais uma vez que tenha conseguido cumprir a minha tarefa que foi dada pelo pastor Bruno, espero que tenha dado a aula da melhor maneira possível. Eu sempre me empenho, sempre preparo as aulas, tentando levar aquilo que da melhor da palavra de Deus, né? Aquilo que possa engrandecer, aquilo que possa edificar todos os irmãos. Espero ter conseguido isso mais uma vez nessa aula do dia de hoje e desejo a todos a paz do Senhor. E vamos fazer a oração para fechar mais essa escola bíblica na sua 4ª lição. Ok? Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais essa escola bíblica e que podemos falar das suas palavras, dos seus ensinamentos. Obrigado, Pai, por ter nos dado essa aula, nos mostrando quais são, Pai, os seus atributos, quais são os atributos que o Senhor nos deu, aquele contato espiritual que podemos ter com o Senhor. Obrigado por ter nos levado mais esse dia de conhecimento da Tua palavra, Pai, do Teu amor para conosco, Pai. Te agradecemos, Pai, e te pedimos que todo aquele, Pai, todos os nossos irmãos da IMDC, não só de Bangu, como também da Vila da Penha, Pai, tenham esse conhecimento da importância da aula bíblica, Pai, e que todos sejam abençoados no dia de hoje, Pai, com o Teu amor incondicional, Pai, que o Senhor derrame bênção sobre todos nós da igreja IMDC, Pai, afasta toda essa praga que vem nos mantendo separados, fora da nossa sociabilidade, Pai, que o Senhor afaste, Pai,
Pai, essa praga, esse coronavírus, para que possamos voltar a ter um contato como uma igreja, como um corpo só, Pai. Que possamos estar de novo unidos na presença do Senhor, para falar da Tua palavra, para orar, Pai, para adorar, para louvar ao Senhor, porque eu sei que é isso que o Senhor deseja de nós, Pai. É o que te pedimos, Pai, que te agradecemos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem com Deus e um bom final de semana a todos. Abraço.